mais uma aula, desta feita sobre o Renascimento. E quando falamos em Renascimento, sempre vem à cabeça a expressão renascer, tornar a vida aquilo que estava morrendo ou estava morto, revivesse. Essa era a ideia trazida lá no século XVI, por Giorgio Vasari, que expressou pela primeira vez esse termo renascimento. Por que renascimento? Primeiramente, eles acreditavam que ao longo da Idade Média, a cultura, a ciência viveram um período de trevas. Então, ele criou esse termo para dizer que a necessidade dos artistas retomarem, renascerem, a arte deveria renascer. É claro que essa expressão conota também um certo preconceito em relação à Idade Média, que, diga-se de passagem, não foi essas trevas todas. Teve suas características positivas, mas vamos estudar um pouco hoje sobre o Renascimento, em especial o Renascimento italiano. Quando falamos em Renascimento também, vamos ter que pensar um pouco dos antecedentes. O que veio antes? A Idade Média, que era vista, como eu falei anteriormente, por esses renascentistas e mais para frente, principalmente pelos iluministas, como a Idade das Trevas. Não é que neste período eles dissessem que estavam vivendo a Idade Média. Não. Para eles era como se fosse a Idade Contemporânea. E na Idade Média existiu o feudalismo. O que era o feudalismo? Era uma prática social, política e econômica, a qual tudo dependia agora de alguns fatores, como o poder descentralizado, a economia agropastoril, o servo, que era um dos elementos da sociedade, ele não era como se fosse um escravo, mas ele estava ligado à terra, estava preso à terra onde ele estava. A sociedade agora, ao invés de ser urbana, vai ser uma sociedade rural. Ou seja, houve uma ruralização. Os feudos eram autossuficientes, mas isso já vimos anteriormente. Neste período, já no finzinho, na chamada Baixa Idade Média, houve as cruzadas. O que eram as cruzadas? Foi um movimento que tem como objetivo libertar a Terra Santa. O objetivo principal não foi alcançado, mas trouxe algumas consequências para a Europa Ocidental, como, por exemplo, a abertura do mar Mediterrâneo, gerando um intenso comércio agora através desse mar, principalmente para as cidades italianas. Houve também um enfraquecimento dos senhores feudais e, com o renascimento comercial, ou seja, com o mar Mediterrâneo livre, as mercadorias do Oriente voltaram a circular pela Europa. Há o renascimento comercial, as feiras, as cidades começam ou retornam a crescer. Há uma prosperidade econômica. Houve também a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Aí vocês podem lembrar da figura chamada Joana d'Arc. Foi uma figura marcante para essa guerra, já no finzinho, a qual ela passa a lutar contra os ingleses. Por fim, ela acaba sendo acusada de bruxaria e é queimada na fogueira. Houve neste período também uma calamidade que varreu um terço da população europeia, que foi justamente a peste negra, que era transmitida pela picada da pulga infectada com a insígnia pestes no ser humano. Essa pulga estava presente
no rato. Quando falamos em renascimento, como eu falei há pouco, temos que se pensar que eles buscavam resgatar uma cultura da antiguidade clássica. Que, quando falamos em antiguidade clássica, estamos falando de Grécia e de Roma. Eles queriam voltar àquele ideal cultural do passado. Também defendiam que a Idade Média era um período obscuro, a qual chamavam de Idade das Trevas. Acreditavam em que este momento que eles viviam era um momento de renovação, um momento de busca pelo novo. Além do que, renascer seria a volta dessa cultura. A Itália também foi chamado de berço do Renascimento. Por quê? Porque os principais autores, os principais grupos artísticos estavam localizados. Mas que motivos levaram a Itália a se tornar esse berço do Renascimento? Havia muita riqueza gerada pela intensificação comercial. Então, o renascimento comercial provocou o acúmulo de riquezas. E esse dinheiro teria que ser circulado, principalmente em Gênova, Veneza, Florença. Então, com muito dinheiro, os senhores abastados, os que tinham muitos recursos, passavam a ostentar. Então, a ostentação naquele período não era andar com grandes colares ou voltas de ouro, prata, ou um melhor relógio, ou um melhor carro, mas sim patrocinar um artista que iria pintar um quadro, fazer uma escultura, ou seja, ou patrocinar bem a decoração de uma igreja. Essa prática de patrocínio aos artistas é chamada de mecenato. Então, esses mecenas, esses senhores ricos, queriam seus nomes gravados, queriam seus nomes lembrados através do patrocínio a esses artistas. Era uma espécie de propaganda também, naquele período. Outro motivo é a herança cultural romana. Lembrem-se que na Itália estava o núcleo da antiguidade clássica romana. Então, tudo aquilo que foi deixado pelos romanos, o que não foi destruído, estava lá. Então, essa herança cultural romana também favoreceu a Itália ser o berço do Renascimento. Alguns artistas se destacaram. Eu gostaria que vocês lembrassem um desenho, uma animação, um filme chamado Tartarugas Ninja. Tem algum momento que ele fala que aquele cara que criou aquelas fórmulas, ele tinha uma admiração por alguns artistas renascentistas. Então, vamos lembrar, um dos membros desse quarteto era chamado de Michelangelo. Michelangelo, ele foi um artista que se destacou principalmente pela pintura. Ele pintou o teto da Capela Sistina. Ele também, como podemos observar na imagem, ele se destacou também em algumas pinturas neste teto. Diz algumas passagens que houve também uma certa revolta, porque muitas dessas imagens retratavam o nu. Por isso que, posteriormente, algumas foram repintadas, encobrindo algumas partes físicas da imagem. Ele também se destacou na escultura. Observem a leveza dessa escultura produzida na pedra, no mármore. Pode observar a riqueza dos detalhes. Essa imagem é Pietà, ou seja, ela é uma imagem que denota uma questão religiosa da descida de Cristo da cruz ao colo de sua mãe. Por isso que ele tem o nome de piedade, Pietà. Então, mesmo eles buscando esses novos valores, eles muitas vezes como não era visto como um enfrentamento à religiosidade da época.
eles também dependiam disto, porque um dos principais patrocinadores era justamente a Igreja Católica, que simplesmente patrocinava-os e eles eram chamados a decorar essas igrejas. Então, Michelangelo foi um artista que se destacou principalmente na pintura e na escultura. Outro artista importante também foi Rafael de Sanzio. Rafael de Sanzio também ele se destacou na pintura. Neste quadro aí, estamos vendo aí Sócrates falando aos seus discípulos. Então, a pintura que retrata a filosofia. Ele quer retratar aí a cultura clássica grega nesta pintura. Aí vemos outra pintura produzida por ele. Vocês podem ver a riqueza de detalhes. Também a tridimensionalidade da pintura a qual eles trabalhavam, o que era diferente das pinturas anteriores produzidas ao longo da Idade Média. Então, isso foi uma renovação artística para a época. Observando aí também outra pintura que retrata mitos, a mitologia grega. Então, ele não ficou apenas em pinturas religiosas, mas também ele transcendeu e voltou à cultura clássica grega. Outro artista da época foi Donatello. Donatello, ele também foi convidado a pintar, decorar igrejas. Nessa daí estamos vendo a capela de São João Batista, pintada e remodelada por Donatello. Também ele foi um escultor, a qual uma de suas principais obras, o Leão. Porém, um dos grandes destaques, não sei se vocês lembram, que naquele grupo, naquele quarteto, o líder era um cara que tinha uma certa noção, uma certa sobriedade. Ele quis retratar também a figura de Leonardo da Vinci. Então, o chefe lá do grupo, do quarteto, era o Leonardo. Porém, aqui no Renascimento, vamos ter o Leonardo da Vinci, desde arquiteto, inventor, cientista, pintor, escultor. Gostaria que vocês observassem essa pintura ao fundo. O Vitruviano, a qual vocês veem ao fundo dessa ilustração aí, temos uma das obras de Leonardo da Vinci. Observem que o rosto vai ser o mesmo, ele vai pintar o seu rosto e vai buscar colocar aí essa ideia de transcendentalidade do ser humano. Ele é o limite das coisas. A sua vontade é capaz de atingir os limites a qual ele se propõe. Então, dentre outras obras que ele produziu, vamos ter a Mona Lisa, que é essa figura enigmática que está hoje presente, esse quadro no do Louvre, lá na França. É uma das principais e mais famosas obras a qual ele produziu. Outra obra que ele produziu, que está na grande parte dos lares por aí, será a Santa Ceia. É um quadro enigmático, que alguns romances tentaram criar, vários romances tentaram criar ideias sobre o que significava cada gesto de cada membro que estava presente à mesa. Ele também era inventor. Ele tentou evitar, ele inventava prototipos. É claro que muitas das suas invenções não saíam do papel, como este helicóptero. Né, ele não chamou de helicóptero, mas dava a ideia que seria um helicóptero. Outra característica que ele tinha era justamente estudar anatomia. E nessa imagem vemos os estudos sobre desenvolvimento embrionário produzidos por Leonardo da Vinci. Outra invenção que ele produziu foi justamente esse prototipo aí de alguma espécie voadora.
É claro que não foi feito naquela época os testes. Ele inventava, fazia os desenhos e muitas vezes arquivava. Diga-se de passagem que, apesar de ser um artista completo, muitas de suas invenções ficavam pela metade. Ele não chegava a concluir. Antes de fecharmos esta aula, gostaria só de afirmar que, apesar de ficarmos só trabalhando o Renascimento italiano, é bom frisar que, em várias partes da Europa, houve muitos artistas que cabem destaque, como, por exemplo, na Inglaterra, William Shakespeare, que ficou conhecidíssimo pelas suas obras, entre elas Romeu e Julieta. Outro artista que merece destaque na Espanha vai ser Miguel de Cervantes, que em sua obra também conhecidíssima, Dom Quixote de La Mancha, que vai contar a história de um cavaleiro que vai tentar enfrentar os moinhos de vento, hein, achando que se fossem dragões. Ele vai retratar aí também, podemos trazer para o lado da história, ele vai retratar o decaimento, o fim do que chamamos de Idade Média, de período cavalheiresco, desse período em que a nobreza começa a definhar. Ele vai retratar nessa obra esse aspecto da Idade Média. Vamos ter outros artistas também, Camões, que escreveu os Lusíadas lá em Portugal. Então ficamos por aqui. Revejam o vídeo, estudem, busquem outras informações, porque o que importa é o conhecimento adquirido. As notas devem ser vistas apenas como uma consequência desse estudo, desse conhecimento, desse aprendizado. Então, tchau, tchau, até mais.